Olá, o meu nome é Cíntia, eu sou orientada pela professora e doutora Tainá da Silva Pinheiro. Eu sou monitora da disciplina de farmácia hospitalar, teórica e prática. E o assunto escolhido para ser desenvolvido pelos alunos esse semestre foi dispensação segura. Dispensação segura é um tema que está dentro dos erros de medicação. Esses erros de medicação eles podem ser vários, como erro de prescrição, como indicação clínica, dose, posologia, tempo de infusão, por exemplo. Esses erros podem ser de armazenamento, os termolábios não estão na geladeira, não estão na temperatura correta, erros de aplicação, como o erro de administração, e os erros de dispensação. Né? Os erros de dispensação são erros cometidos pelos próprios funcionários da farmácia quando eles realizam alguma dispensação de medicamentos para uma unidade de internação de forma incorreta. E a partir desses erros surgiu a necessidade da implementação de programas de capacitação que a gente possa visar a aprendizagem e a melhoria desses processos dentro da farmácia hospitalar. Um tema muito importante é a segurança do paciente, tanto é que foi um programa implementado pelo próprio governo, né, que é o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi aderido por vários hospitais, inclusive o Antônio Pedro, e uma das características das notas da segurança do paciente é promover esses processos de capacitação em segurança do paciente para os gerentes em saúde, para os profissionais que eles atuam diretamente e indiretamente no cuidar da saúde, né? E para os profissionais que atuam na vigilância à saúde. E estabelecer metas e indicadores de avaliações dessas ações de segurança ao paciente e também metas e indicações de que essas capacitações estão sendo feitas, mas estão sendo realmente entendidas e as pessoas realmente estão aprendendo. E essa capacitação, ela foi implementada, né, está sendo implementada tanto para os alunos quanto para os funcionários do Antônio Pedro. E o objetivo foi elaborar um formulário de avaliação de aprendizagem sobre essa dispensação segura de medicamentos, né, para a gente conseguir colaborar com a aprendizagem tanto dos alunos quanto dos técnicos e das pessoas que trabalham na dispensação. E para que isso ocorra, foi construído um formulário eletrônico. Então, foi selecionado um compilado de 4 perguntas de cunho reflexivo, a partir da construção de um vídeo educativo elaborado pela outra monitora, que relata alguns erros de dispensação, né? E esse formulário vem para fechar o entendimento sobre quais são os possíveis erros. Esses erros podem ser rastreáveis? Sim, como minimizá-los, né? Então, aqui a gente tem aqui o resultado da construção da dispensação, o resultado da construção desse formulário, né, onde que consiste em 4 perguntinhas básicas. Esse formulário ainda vai ser aplicado posteriormente ao vídeo, nessa semana de agora. E essas perguntas, elas se baseiam basicamente: você identifica algum erro de dispensação? Se sim, quais erros? Quais fatores podem impactar que esses erros ocorram? E qual é a sua sugestão para melhoria no processo de dispensação? Com isso, a gente consegue gerar um debate muito construtivo que visa a educação em saúde, né? Tanto dos alunos quanto dos técnicos e dos profissionais que ali trabalham com isso. E a gente consegue implementar uma cultura não punitiva, onde que a educação prevalece. Então, essas foram as minhas referências que eu gostaria de agradecer. Olá, meu nome é Isabela Joana Fávero Carriço e eu sou uma das monitoras da disciplina de neurocirurgia, destinada aos alunos do 7º período. E agora eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto de monitoria. Inicialmente, gostaria de pontuar sobre a importância do contato direto entre o monitor e os alunos. É permitida a troca de experiências, a retirada de dúvidas, um ambiente mais descontraído e o estímulo ao aprendizado, além do estímulo à docência. Ainda, devido à densidade de temas, apesar da qualidade das aulas teóricas, muitas vezes torna-se inviável abordar alguns tópicos da prática clínica ou da prática cirúrgica das especialidades. Isso também acontece na neurocirurgia, especificamente com os tumores de hipófise, que é o tema do trabalho.
Assim, nota-se a importância de fortalecer e fornecer uma base teórica aos alunos antes de acompanhar algumas cirurgias, de forma a aumentar o aproveitamento do trabalho de campo. Agora, falando um pouco sobre a metodologia, como eu já mencionei anteriormente, além da matéria teórica nas aulas, há o trabalho de campo supervisionado, o TCS, no qual há um rodízio de alunos que acompanham o serviço e a cirurgia semanalmente. Dentro dos grupos de rodízio, foram apresentadas pelos monitores algumas aulas de uma espécie de banco de aulas feito anteriormente pelo professor orientador. E de acordo com a semana e com a cirurgia a ser realizada, era selecionado um tema a ser abordado de uma forma interativa com os alunos, como termos utilizados na neurocirurgia, exame neurológico, dentre outros temas relevantes. Com isso, houve a percepção de que a atividade gerava interesse, gerava participação nos alunos. Então surgiu a ideia de expandir com a inclusão de novas aulas. Como a demanda das cirurgias de hipófise é relativamente frequente no Hospital Universitário Antônio Pedro, surgiu a ideia de confeccionar um material didático para a apresentação antes das cirurgias de ressecção dos adenomas de hipófise, justamente para permitir uma base teórica aos alunos no momento da cirurgia. Bom, com esse projeto e com o estudo anterior do tema, busca-se consolidar uma base teórica, de forma a facilitar a compreensão dos alunos quanto à apresentação clínica, o diagnóstico, as técnicas utilizadas no tratamento neurocirúrgico, bem como as indicações e outros tópicos, permitindo assim um maior conhecimento teórico-prático e aprimoramento do aprendizado durante o acompanhamento da cirurgia. Então, a motivação: permitir uma base teórica e conhecimento prévios à cirurgia, de forma a haver um melhor aproveitamento do trabalho de campo, e os objetivos, dentre outros, permitir o conhecimento e a revisão dos aspectos voltados para a prática clínica dos adenomas de hipófise, bem como as possíveis técnicas neurocirúrgicas, indicações e complicações do procedimento. O material didático já foi confeccionado. No entanto, como o objetivo é promover um conhecimento prévio à cirurgia de ressecção dos adenomas de hipófise, há a espera da realização da cirurgia, para então apresentar o material didático e avaliar posteriormente. Portanto, os resultados ainda não foram coletados até o momento. Esse foi o meu projeto e obrigada. Oi, tudo bem? Eu me chamo Bernardo Menck, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Ciências Contábeis e atualmente eu me encontro no 4º período. Eu também faço parte do projeto de monitoria voluntária, eu estou dando aula de economia brasileira esse período e eu gostaria aqui de pegar um pouco desse espaço, compartilhar um pouco como tem sido a minha experiência. Eu nunca me vi dando aula de monitoria, mas me encontrei apaixonado por isso. Economia sempre teve um papel muito forte na minha vida, eu sempre tive muita paixão. E dar monitoria de economia realmente foi algo muito importante, tem sido algo muito importante, tem agregado muito na minha vida. E eu gostaria de dizer e agradecer por essa oportunidade, que realmente se tornou uma oportunidade onde tem feito diferença na minha vida, diferença clara para mim. Eu acho que poder dar monitoria, poder participar ativamente do ensino superior, da educação do ensino superior, me tornou não só uma pessoa melhor como pessoa, mas uma pessoa melhor como um acadêmico e uma pessoa melhor como um profissional. A dar aula de monitoria me permitiu não só desenvolver meus soft skills, como a comunicação clara, a comunicação direta, a perca da minha timidez, mas também me permitiu desenvolver habilidades como o estudo autodidata, o planejamento, a organização, não que eu não tivesse antes, mas um aperfeiçoamento devido a realmente uma necessidade. Eu percebo que hoje eu tenho uma capacidade muito maior de compreensão, porque eu tenho um novo jeito acadêmico do Bernardo de ser. Eu percebo que hoje eu sou uma pessoa que eu me aprofundo mais nos assuntos, eu sou uma pessoa que eu busco sempre compreender, sempre buscar referências,
e participar do ensino de novos alunos, alunos que muitas das vezes estão adentrando no ensino superior, então se encontram meio perdidos, foi muito importante porque muitas das vezes eu vi que, assim, caraca, não lembro tão bem desse assunto, então vamos revisar, vamos dar uma olhada e poder elaborar uma aula onde o objetivo é que o aluno realmente detenha esse conhecimento, realmente absorva esse conhecimento e que ao mesmo tempo seja uma aula leve, seja uma aula compreensível. E eu acho que eu consegui fazer isso em muitos momentos, e o que foi muito gratificante para mim, porque pensar que eu estou realmente participando da educação desses profissionais, dessas pessoas, participando da formação intelectual dessas pessoas, realmente foi algo muito satisfatório, tem sido algo muito satisfatório. Eu espero que continue sendo algo muito satisfatório na minha vida, porque eu sempre tive uma grande facilidade, né? Uma facilidade, pode-se dizer, em explicar as coisas. É até engraçado dizer isso, porque eu mesmo, às vezes, não aprendo tão facilmente quanto eu explico. Eu tenho uma capacidade, eu acho que explicar para mim, poder dar essa aula, poder participar desse momento com os alunos, foi algo que me permitiu ter mais conhecimento. Que eu acho que o fundamento inicial é o conhecimento. Eu acho que esse é o objetivo do ensino superior. Eu acho que nós estamos ali para aprender, para ser o intelecto, não só o de hoje, como o do futuro. Então, ter esse momento, ter esse espaço me permitiu ter um novo jeito de ser um acadêmico. Ser um acadêmico ativo, ser um acadêmico que ajuda outros universitários a aprender, e não só um acadêmico que se renova, um acadêmico que busca conhecimento. Eu acho muito importante esse papel do acadêmico, de buscar o conhecimento. E é isso. Tchau, tchau. Foi um prazer. Oi, meu nome é Luísa, eu sou monitora da disciplina de Morfologia 3, que abrange a neuroanatomia, para os cursos de Medicina e Psicologia. O professor orientador da disciplina é o Roberto Fabre, e para essa agenda acadêmica de 2023, o meu projeto de monitoria se chama NeuroQuest, revisão das principais vias cerebrais. A ideia desse projeto surgiu vendo que alguns alunos das turmas de Medicina e Psicologia têm uma certa dificuldade para conseguir relacionar as vias cerebrais que são aprendidas de forma didática, separadamente em cada órgão, mas que na verdade acontecem de forma relacionada. Em especial, os alunos de psicologia estão tendo o primeiro contato com a anatomia. Então, como as outras disciplinas do curso de psicologia têm um aspecto mais subjetivo, alguns alunos ficam assustados e despreparados com a objetividade que exige a anatomia. Então, eu criei um NeuroQuest com 40 questões autorais, seguidas de um gabarito, sobre essas vias cerebrais, de forma a englobar todo o conteúdo da avaliação teórica. E uma vantagem também desse método é suscitar dúvidas e discussões, porque quando os alunos resolvem as questões, eles discutem entre eles e com os monitores sobre as dúvidas que surgem, e isso permite um estudo mais dinâmico. Os objetivos dessa lista de questões são promover o estudo ativo, estimular a formação do raciocínio clínico baseado na aplicação principalmente dos conhecimentos anatômicos por meio dos casos clínicos feitos de forma personalizada. Também facilitar a assimilação do conteúdo por meio da aplicação prática, por meio das questões, da teoria estudada. E também promover um estudo mais dinâmico, porque, como eu disse, essas questões estimulam os alunos a discutirem entre eles e tirarem dúvidas que surgem e são comuns a todos.
Um outro objetivo é possibilitar o treino de questões de múltipla escolha, porque a prova é dessa forma, e com isso reduzir a ansiedade e a tensão dos alunos antes da prova, por já treinarem a forma como a matéria é cobrada na prova. Aqui eu trouxe a pirâmide de aprendizagem de Glasser para ilustrar a importância do método ativo de aprendizagem, porque aqui na base da pirâmide tem as principais formas de aprender, que são discutir, praticar e ensinar. E eu acredito que todos esses aspectos foram contemplados com as questões, já que houve a discussão entre os alunos, permitiu que eles praticassem a teoria por meio das questões, principalmente dos casos clínicos, e por meio das dúvidas, alguns também praticaram ensinar uns aos outros, o que é a forma mais efetiva de estudo. E para concluir, os alunos apresentaram um feedback positivo em relação às questões, falaram que foi uma forma que realmente os ajudou a estudar para a prova, teve o estímulo à resolução de dúvidas, facilitou também a assimilação do conteúdo, em vez de, por ser uma forma de praticar, em vez de ser só leitura da teoria, e também aumentou a confiança dos alunos ao fazerem a prova, por já terem tido esse treino anterior. E é isso, muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Marcele, eu sou monitora da disciplina de Nutrição Clínica 1 e o tema do meu projeto de monitoria é Nutrição Clínica Inclusiva, ferramentas didáticas sem barreiras para o entendimento de doenças gástricas. Bom, quando a gente pensa no contexto atual da sociedade, onde muitas das vezes barreiras linguísticas, culturais e educacionais são obstáculos para a compreensão e o tratamento eficaz de condições de saúde, é fundamental que a gente busque soluções inovadoras e inclusivas para o indivíduo, independente de sua formação educacional ou habilidade de leitura, para que ele possa entender as complexidades das doenças gástricas através de materiais e recursos simplificados. Então, inclusão no sentido de deixar a pessoa mais autônoma, protagonista do seu processo de cuidado, para que ela se sinta mais incluída nesse processo, porque a gente sabe que existem diferentes tipos de aprendizagem. Então, a gente tem a aprendizagem utilizando o recurso visual, o auditivo e também a aprendizagem por meio da prática. Então, materiais inclusivos, eles vão reconhecer e atender essa diversidade, oferecendo diferentes tipos de abordagem para a aprendizagem de conteúdo. Então, esse é justamente o cerne do meu projeto de monitoria. Criar ferramentas didáticas sem barreiras, inclusivas, para fornecer informações e orientações sobre essas doenças gástricas. Então, o meu projeto tem como objetivos desenvolver ferramentas didáticas inovadoras, contribuir para a aprendizagem e desenvolvimento dos discentes, promover a inclusão, estimular a participação ativa e melhorar a compreensão da fisiopatologia das doenças. Em relação à metodologia, eu utilizei como recurso para desenvolver esses materiais a plataforma Canva, onde ela é uma ferramenta versátil, intuitiva, que permite criar recursos visuais atraentes de fácil compreensão. E como atividade principal do meu projeto de monitoria foi o desenvolvimento de folders de orientações nutricionais para pacientes com baixa literacia em saúde, que é um material que vai ser apresentado para os alunos do período de 2023.2, que foi utilizado o Canva para criar justamente um design visual simples, com poucas palavras, focados em imagem e ícone que transmitem essas orientações nutricionais de forma clara e intuitiva para esses pacientes com baixa literacia em saúde. Foram desenvolvidos também outros materiais, como, por exemplo, o mapa mental da fisiopatologia das doenças gástricas, então considerando o estômago em condições normais, características até o desenvolvimento de determinadas doenças. Foi desenvolvido também o jogo da memória com os alunos para correlacionar pares de cartas no que diz respeito ao conceito daquela doença com uma determinada fisiopatologia. Foi desenvolvido também um e-book sobre enfermidades gástricas, então nele contém questões
que diz respeito à anatomia do estômago, à fisiopatologia, à dietoterapia de doenças relacionadas. Em relação a resultados parciais, foi utilizado o formulário Google, para avaliar essas atividades realizadas. No período de 2023.1, nós tivemos como resultados, em relação ao e-book, 100% acharam que foi totalmente importante para a sedimentação de conhecimento adquirido durante a disciplina. Em relação ao mapa mental, 100% dos alunos que responderam ao formulário acharam que foi um recurso didático acessível para a compreensão do conteúdo. Em relação ao jogo da memória, 90% dos alunos achou que auxiliou na sedimentação do conhecimento. Em relação à condução da apresentação do material produzido pela monitora durante a aula, 90% acharam satisfatório. Eu coloquei aqui alguns comentários, sugestões e críticas construtivas em relação aos materiais, e recursos desenvolvidos durante a disciplina. E em relação à conclusão, sobre as experiências vividas me fizeram desenvolver habilidades como a iniciação à docência, e a avaliação do projeto de monitoria demonstrou que o que foi realizado contribuiu, para o ensino presencial, reforçando justamente a importância da inclusão no ensino, não apenas para os estudantes, de maneira geral, mas também como instrumento de atendimento a pacientes com baixa literacia em saúde. Essas foram as referências que eu utilizei para a elaboração do projeto e muito obrigada. Olá, eu sou Laura, sou monitora de TCS, sou aluna de medicina do 10º período e eu vim aqui contar um relato de experiência sobre a minha monitoria, conforme solicitado. A gente ministrou uma aula e essa aula foi bem marcante nessa pauta, de iniciação à docência. Eu e os outros monitores, a gente ministrou uma aula sobre atenção básica, introdução para os alunos mesmo. E essa aula me fez muito refletir quem eu era no 3º período e agora, depois de ter rodado no internato de atenção básica. Durante a elaboração e até mesmo a preparação para poder ministrar a aula, eu fui lembrando de coisas das minhas perspectivas antes do internato de atenção básica e de como eu já estava quase no final, quando a aula foi ministrada, o que eu pensava de diferente, não teve essa aula quando eu estava no 3º período, e a aula foi bem legal, porque antes teve uma apresentação da FESaúde, e aí eles explicaram várias coisas de atenção primária, e os alunos estavam bem interessados no tema. A gente discutiu sobre o perfil do médico, que é uma pauta muito importante, principalmente. O novo perfil de profissional que a atenção básica precisa, e os alunos que foram dando as respostas e depois a gente apresentando o tema. E foi muito legal, porque eles trouxeram algumas outras perspectivas que a gente não tinha pensado, sabe? E aí a gente pôde debater com eles, eu pude lembrar, eu não pensava muito, no texto, quando eu estava no 3º período, sobre os desafios do SUS, A gente sempre fala de fila, como senso comum, mas estando dentro da unidade básica, eu vi que eu aprendi muita coisa sobre papelada, sobre regulação, e a gente falou disso com eles, sobre, até o professor que estava lá também, o Corvino, deu uma incrementada, falou sobre sucateamento, sobre muitas tarefas para o profissional também, do SUS. Enfim, eles foram tendo outras insights que quando eles chegarem na unidade eles vão ter. E eu fui lembrando também da minha experiência e foi bem legal ter essa troca com eles, porque a gente foi com uma coisa meio pronta, E chega na hora os alunos trazem outras coisas. Como a gente propôs uma dinâmica, a gente fez uma pergunta para eles discutirem, depois eles traziam uma resposta e a gente falava em cima disso. Então foi bem legal ver que os alunos sabiam bastante da história do SUS, sabiam bastante sobre essa parte da dinâmica da atenção básica, era uma dúvida, mas outras coisas eles já traziam, trouxeram a conferência, trouxeram algumas coisas legais pra gente debater e estavam bastante interessados. Essa experiência foi bem legal, principalmente nesse ponto de iniciação à docência. E também a gente ofertou uma oficina, que já é ofertada pelos professores sobre aferição de sinais vitais. E aí a gente fez uma outra, extra, para alguns alunos que queriam. A gente fez um material
e também fiz essa oficina. Foi bem legal, a gente pôde conversar com eles, ver que eles estavam bem inseguros, né, com relação à aferição de pressão, mas também no terceiro período, e eu também como aluna pude relembrar a minha fase desse medo, né, a gente pôde conversar com eles, e foi bem legal essa parte, assim. A aula foi, creio, né, que a aula foi um pouco mais importante nessa perspectiva de iniciação à docência, porque teve todo o preparativo para a aula e também a execução da aula e a discussão com os alunos e a discussão com os professores, enfim. Mas foi isso. Olá, eu sou a Maria Clara Mairink Gelli, monitora voluntária de iniciação à pesquisa científica, e estou aqui para apresentar meu trabalho de monitoria chamado E-book como estratégia de ensino sobre resumos e painéis científicos, orientado pelos professores Marcos Sena e Deison Alencar. A iniciação à pesquisa científica é a disciplina que inicia o envolvimento dos alunos na pesquisa científica, demonstrando os principais pontos desse assunto. Ela permite que os alunos sejam preparados para realizar trabalhos científicos da melhor maneira possível, colocando seus conhecimentos em prática, elaborando em grupos um projeto de pesquisa que será apresentado em formato de painel científico ao final do semestre. A motivação da monitoria é dividida em 3 planos: para os alunos, para os monitores e para os professores, já que ela permite que os alunos se sintam mais à vontade de tirar suas dúvidas com os alunos, que já estiveram no lugar deles, e isso tende a diminuir a vergonha dos estudantes. Além disso, os monitores têm a oportunidade de ter maior contato com disciplinas de interesse e oportunidade da iniciação à docência, enquanto os professores têm maior auxílio durante o decorrer da disciplina. Assim, a monitoria é uma atividade que enriquece todas as partes envolvidas. Os objetivos desse trabalho foram permitir um melhor entendimento dos alunos para a elaboração de um resumo e painel científico, auxiliar os alunos na produção da etapa final do projeto de pesquisa da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica, oferecer exemplos de antigos alunos de resumos e painéis científicos, e listar as principais características de uma boa apresentação de painel. A metodologia utilizada foi baseada em 3 partes: contato direto com os alunos, produção e difusão. Ou seja, teve a disponibilização do contato pessoal para facilitar a comunicação dos alunos pelo WhatsApp, que permitiu o reconhecimento da dificuldade de se produzir o resumo e painel científico. Elaboração do e-book seguindo informações acadêmicas e exemplos utilizados na própria disciplina, e divulgação do e-book no Classroom da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica, nas 2 turmas de 2023.1 e em breve nas turmas de 2023.2. Aqui eu coloquei algumas imagens do e-book finalizado, que foi dividido em capítulos e também com ilustrações de como fazer um painel e também de painéis de antigos alunos. Após a divulgação, os alunos demonstraram interesse pelo e-book produzido e afirmaram, enquanto tiravam dúvidas pelo WhatsApp, que o utilizaram para elaborar seus trabalhos. Todos os grupos, através de pelo menos um representante, entraram em contato com as monitoras para esclarecer dúvidas durante a produção de seus projetos de pesquisa, o que demonstra a importância de uma comunicação facilitada para o processo de aprendizagem. Aqui estão as referências utilizadas para a realização do trabalho e a capa do e-book produzido. Esse é o meu e-mail de contato, espero que tenham gostado. Muito obrigada e até mais.
Olá, meu nome é Rafaela Garcia Estrela, sou estudante do 6º período do curso de Pedagogia e hoje eu vim falar sobre a minha experiência como monitora voluntária da disciplina de Comunicação e Linguagem sob a orientação da professora Jéssica do Nascimento Rodrigues. Hoje eu vim apresentar a minha proposta didática para a disciplina, que tem como nome a criação verbal e a linguagem, do sentido das palavras à construção textual. Vou iniciar a minha apresentação falando um pouco sobre a disciplina. A disciplina de Comunicação e Linguagem é um componente curricular obrigatório para os estudantes do 6º período do curso de Pedagogia da UF de Niterói e ela tem como um dos principais objetivos apresentar a articulação do conceito de linguagem com a educação, mais especificamente voltada para a formação de pedagogos. As minhas motivações como monitora voluntária e também como uma graduanda que está realizando a disciplina é, em primeiro lugar, compreender a relação da linguagem com o processo de formação docente. Então, essa relação entre linguagem e educação, que também está prevista como um dos objetivos da disciplina. Aprofundar conhecimentos próprios da área dos estudos da linguagem. Então, conhecer um pouco mais dos estudos desenvolvidos na área da linguagem e como que isso se dimensiona no âmbito da formação docente, e acompanhar o desenvolvimento discente ao longo da disciplina e as discussões teóricas dentro e fora da sala de aula, compreendendo os conteúdos que a gente estuda em comunicação e linguagem como conteúdos transversais que também se direcionam com outras disciplinas obrigatórias. O objetivo que eu apresentei no meu plano de aula foi compreender a função social da linguagem em diálogo com a criação verbal e o trabalho com os gêneros textuais, de modo a entender os conceitos que envolvem essa discussão. Então, aqui eu também proponho uma articulação entre os conceitos trabalhados na área dos estudos da linguagem e também voltando mais para a prática docente, como que isso se relaciona no trabalho com os gêneros textuais, muitas vezes realizados em sala de aula, na educação básica. A metodologia da disciplina. Eu trago aqui também as metodologias que a gente vem traçando na disciplina de Comunicação e Linguagem, como os debates e as discussões teóricas que são realizadas dentro de sala de aula, com a proposição dos roteiros de leitura. Então, para cada texto obrigatório e complementar, nós realizamos um único roteiro de leitura que tem o objetivo de direcionar esse olhar e o estudo dos estudantes para os temas que nós vamos desenvolver em sala de aula. Então, cada texto que a gente propõe tem um roteiro de leitura que tem esse objetivo. Os trabalhos coletivos em sala, a partir das leituras obrigatórias realizadas previamente. Então, a partir dos textos que nós propomos, os estudantes eles realizam algumas atividades em sala de aula, como a elaboração de mapas mentais coletivos, a elaboração de um glossário com os principais conceitos da disciplina. Eles também realizam outras atividades misturando tabelas e análises de alguns textos que nós propomos, como é o objetivo dessa disciplina, como é o objetivo dessa atividade que estou propondo. E, por fim, a realização de um seminário em grupo, que é a proposta avaliativa da disciplina, e a escrita de um ensaio final com os temas abordados na disciplina. Além disso, há também a proposta de que eles construam um portfólio com todos os trabalhos que vão sendo elaborados coletivamente ao longo da disciplina. A minha proposta de aula ela é baseada no trabalho que os estudantes vão realizar, a partir dos conceitos de linguagem, mas voltando-se para a análise dos diferentes gêneros textuais. Então, aqui eu proponho alguns itens que eles deverão analisar para cada texto, para cada gênero textual apresentado, como, por exemplo, a função social do emissor, função social do destinatário, o endereçamento, a intencionalidade, a esfera discursiva e o suporte de circulação. Então, dentro desses 5 conceitos, eu proponho que eles analisem os gêneros textuais em diálogo com os conceitos já trabalhados na disciplina, que também entram nessa perspectiva da análise de textos, mas articulando-se também aos conceitos de linguagem. Como resultados parciais, nós temos a interação com os grupos e a participação ativa em sala de aula. Então, a minha interação também em sala de aula, a participação com os grupos e também na observação do desenvolvimento do trabalho proposto em sala de aula. A construção coletiva dos roteiros de leitura e diálogos com os estudantes, que também é uma proposta da monitoria, de auxiliar os estudantes nessa construção. Os estudos e debates das abordagens teóricas discutidas em sala, que também é parte formativa da monitoria. As minhas referências,
e agradeço a atenção. Nos vemos na semana de monitoria. Olá, meu nome é Luna Cardoso e hoje eu irei apresentar meu projeto de monitoria Utilização de Novas Tecnologias para a Otimização do Ensino de Expressão Gráfica, e meu orientador é o Jorge Trujillo. Começarei apresentando a disciplina e a monitoria através de uma abordagem geral. A monitoria está vinculada ao projeto de ensino em impressão 3D de peças complexas para metodologias ativas de ensino de projeção ortogonal, que tem por objetivo utilizar peças impressas em 3D com metodologias ativas de ensino para contribuir ao desenvolvimento da competência de comunicação gráfica. A disciplina de expressão gráfica está inserida nas diretrizes nacionais curriculares dos programas de engenharia, uma vez que contribui para a aquisição das competências essenciais ao perfil de um engenheiro. Através do uso das normas da ABNT pertinentes ao campo de desenho técnico, os estudantes adquirem conhecimento no processo de compreensão, interpretação e elaboração das representações tridimensionais por meio de projeções ortogonais, que são fundamentadas nos princípios da geometria descritiva. E o que isso quer dizer? Bom, de uma maneira um pouco mais geral, os alunos interpretam as principais vistas de uma mesma peça ou uma peça através de suas vistas. E dentro da disciplina, os exercícios funcionam através da progressão de dificuldade. Quais são as nossas motivações? A principal delas é o treino contínuo. Então, a cada semana são atribuídas pelo menos 2 peças como tarefa, e tal como disse anteriormente, a complexidade é gradualmente incrementada, incorporando novos conceitos. É através do treino contínuo que conseguimos atingir nosso objetivo de desenvolver no aluno inteligência espacial e habilidade manual que são necessárias para a construção do perfil de um engenheiro. Além disso, fazemos uso de tecnologias modernas. Durante o curso, os alunos recebem instrução e fazem uso do software SolidWorks para criar modelos tridimensionais das peças. Agora eu irei discorrer um pouco para vocês sobre as metodologias utilizadas e como elas auxiliam o aprendizado. A primeira delas é a monitoria online, que tem o propósito de facilitar a participação dos alunos nas monitorias. A segunda são as monitorias temáticas. Através delas é possível demonstrar aos alunos na prática como os exercícios devem ser feitos, além de propor atividades que instiguem a inteligência espacial dos mesmos. Outra maneira de auxiliar os estudantes é através de correções detalhadas. Então, após a submissão dos exercícios no Classroom, é feita uma correção detalhada, apontando todos os erros de maneira individual dos alunos. Além disso, meu contato de WhatsApp fica aberto aos alunos que desejem tirar dúvidas a respeito dos exercícios que foram propostos. Existem 2 metodologias pouco tradicionais que foram complementadas para tornar a disciplina menos abstrata. A primeira são as metodologias ativas de ensino. Elas representam um método de ensino centrado no aluno, no qual o professor desempenha o papel de um facilitador. Dentro da monitoria, foram utilizadas 3 metodologias. Uma delas é a Just-in-Time Teaching, que busca desenvolver no aluno as capacidades oral, escrita e trabalhar em grupo. A segunda é a Problem-Based Learning, a qual busca exercer o aprendizado através de desafios. E a terceira é a Pre-Instruction, que incentiva o debate e a reflexão em conjunto. Depois de participar de uma apresentação ministrada pelas professoras Zézoli e Denise, foi possível entender que é necessário motivar o aluno a construir o conhecimento de forma ativa. Mas não apenas isso. Deve-se levar em consideração os motivos pelos quais as metodologias são utilizadas e quais são os objetivos a serem alcançados pelos alunos através do uso delas. Com tudo isso em mente, foi somada às metodologias ativas a manufatura aditiva. A manufatura aditiva é um processo de fabricação que constrói objetos tridimensionais a partir de um modelo virtual, que é feito através da adição de materiais em camadas. No nosso caso, o material utilizado é o PLA. O processo de impressão acontece através de 2 softwares. Um deles é o SolidWorks, um CAD utilizado para projetar a peça, e o segundo é o Ultimaker Cura, um fatiador que permite uma gama de ajustes e configurações para realizar a impressão. Dentro do projeto de monitoria, foram desenvolvidas 2 dinâmicas, que se baseiam nessas 2 metodologias. A primeira delas foi criada com o objetivo de satisfazer as metodologias de Just-in-Time Teaching e Pre-Instruction, já que desenvolviam principalmente a capacidade de trabalho em equipe. A segunda, ela buscou satisfazer a metodologia Problem-Based Learning. Essa dinâmica, ela contou com o uso da apostila auxiliar para impressão através de manufatura aditiva, que foi criada em parceria com outro monitor, como recurso de apoio para orientar o processo de impressão dos alunos da UF. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os resultados parciais. A respeito da dinâmica 1, 75% dos alunos acreditam que a disciplina de expressão gráfica é abstrata e 100% deles concordaram que o uso das metodologias facilitam a compreensão e a torna menos abstrata. A grande maioria dos alunos foram favoráveis ao uso de peças 3D, e sobre a dinâmica 2, 100% deles acreditam que trabalhar com todo o processo de fabricação das peças será mais eficaz para o aprendizado do que apenas desenhá-las. Bom, essa foi minha apresentação, espero que tenham gostado. Obrigada pela oportunidade e pela atenção.